Sim, tá de volta aquele quadro que você tanto gosta. Você mandou aquela sua pergunta no Instagram e eu vou responder agora aqui no Hobby Responde. Então bora lá. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. A primeira pergunta vem de Matheus Alves. Qual a sua opinião sobre a Nike? Olha, Matheus, a Nike é uma das empresas que eu mais gosto nos Estados Unidos. E olha que tem muita empresa boa nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque o modelo de negócios da Nike, primeiro, envolve vender no planeta inteiro. Então a Nike, ela não depende de apenas uma região. Ela vende em todos os cantos do planeta Terra. É claro que nem todos os países têm o mesmo grau de importância, mas já deu para entender aqui a lógica, né? A diversificação geográfica. Segundo ponto, ela não vende apenas calçados, ela vende bastante também vestuário, tá? Então, ela também, além disso, vende acessórios, artigos, enfim, é bem diversificado aí no ramo esportivo. Em relação aos resultados, que é o que todo investidor quer saber no final das contas, né? Aqui você está vendo o lucro líquido da Nike. Então, o que você percebe aqui na tela? De 2011 até 2017, uma escadinha, né, de crescimento aqui de lucro, tá? É o que todo investidor gosta. Aí, em 2018, por que temos isso daqui? Porque foi justamente nessa época que houve uma mudança na legislação tributária norte-americana. Então, para a Nike fazer jus a um benefício tributário futuro, ela precisaria pagar ali, naquele ano fiscal, um grande valor de imposto de renda. E foi o que ela fez. E é por isso que caiu tanto o seu lucro líquido. Foi um baita não recorrente. Tanto é que em 2019, olha só para onde foi o lucro. Só que em 2020 caiu bastante. E por quê? Porque o ano fiscal da Nike, ele encerra no mês 5. Então, até maio de cada ano é onde vai o ano fiscal da Nike. Então, tecnicamente, o ano de 2020 já encerrou para a Nike. E é por isso que você está vendo aí o resultado, tá? O que aconteceu aí em 2020? Quarentena, pandemia e tudo mais. Em relação ao fluxo de caixa operacional, metade é o lucro, outra metade é o fluxo de caixa operacional. Você está vendo aqui na tela o histórico do fluxo de caixa. Então a Nike ela tem muita geração de fluxo de caixa. E por fim os dividendos. E olha só, a escadinha que o investidor que gosta de dividendos ama ver, né? Crescimento de dividendos ano após ano e o melhor de tudo, né? Em dólares. Gustavo Casarim, o que consideraria um bom primeiro filtro na hora de definir ou atualizar a carteira? Olha, cara, dando um passinho atrás, tá? O que faz uma ação sair da carteira? Você tem que lembrar o que fez ela entrar. Então, o que faz uma ação entrar na sua carteira? Para mim, tá? Você perguntou aí meus critérios. O ideal, eu vou trazer o cenário ideal, nem sempre isso acontece, mas o mundo perfeito seria uma empresa que tem crescimento de receitas e crescimento de lucro, ok? Segundo ponto fundamental, as margens manterem-se as mesmas e, se possível, melhorar. Então a margem operacional, a margem bruta, a margem líquida, quanto mais gordinha, melhor. Outro ponto, gestão da dívida, gestão do endividamento é algo que conta demais para mim. E quando começa a se perder, eu realmente já ligo ali umas red flags, porque tem que ficar atento, tá? Não existe empresa que quebra sem dívida. Você já parou para pensar nisso? Agora, se a dívida estiver descontrolada, tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu analiso muito também é como é que está a geração de caixa, né, o fluxo de caixa operacional da empresa ao longo do tempo. E se ela for uma boa pagadora de dividendos, conta também ali uns pontinhos positivos. Então, os critérios que eu estabeleci para entrar, se eles começam a se deteriorar, é isso que vai fazer a ação sair da minha carteira. Eu estabeleci os critérios, aquela empresa não atende mais os critérios, eu vou ter que me desfazer porque ela não atende mais os pré-requisitos para fazer parte ali do meu Dream Team, que são as ações que eu escolhi. Pô, você tem que escolher as melhores ações para você tem que ter o teu Dream Team também.
O Vitor pergunta, Rob, você gosta de leve, né? A Mali Metal Leve. Bom, a Mali Metal Leve, ela está bem interligada ao setor automobilístico. E o setor automobilístico é um setor bem cíclico, né? Então, tem épocas que as empresas vendem muitos carros e vai tudo bem, tá todo mundo prosperando, e tem épocas que as pessoas não compram tantos carros assim, a economia não está tão legal, então é algo bem cíclico, que é óbvio, a Mali Metal Leve, ela está intrinsecamente relacionada ao setor automotivo. Bom, mas quando a gente analisa os números da empresa, outro ponto também de destaque que eu sempre gosto de fazer é que as margens, e aí nem é culpa da Mali, né? É culpa do negócio que ela está inserida mesmo, as margens não são tão gordinhas assim, as margens são um pouco mais espremidas, mais comprimidas. A receita de 2010 até 2019. E o que você consegue perceber aí nessa última década de resultados? Que as receitas, elas meio que ficam estáveis, né? Elas não apresentam uma grande tendência de crescimento. Tem, é claro, um pequeno crescimento comparado aqui, mas não é aquela coisa, aquela escadinha que a gente viu ali, por exemplo, na Nike, né? No começo dos anos ali. Em relação ao lucro líquido, a gente vê aqui que também teve período de estabilidade nos resultados, né, de 2011 até 2015, e 2017 a 2019 a gente encontra um outro patamar de resultados, né, que fica oscilando ali entre 240 a 290 milhões. Esses são os últimos anos de resultados da Mali Metal Leve. Em relação ao fluxo de caixa operacional, é isso daqui que você está vendo na tela, tá? Então a empresa sim gera um bom fluxo de caixa operacional, mas eu quero só ressaltar, só voltar aqui rapidinho, olha só, então de lucro líquido que ela teve em 2019, 259 milhões, né? Comparado a 2 bilhões 526 milhões, perdão, de receita líquida. Então você percebe que receita aqui, lucro líquido aqui. Como eu falei, faz parte do business da Mali Metal Leve. Se você quiser ser sócio, tem que aceitar isso daí. Gabriel Cirilo, como apostar nos Estados Unidos com esse câmbio tão alto que faz R$1.000 não fazer verão? Bom, cara, eu até postei um pouco tempo atrás aí no meu Instagram o que aconteceu com o real brasileiro aí nos últimos anos, desde que ele teve a criação né, pelo plano real, pessoal, tal, até 2020. E tá aqui o post, tá? Se você quiser conferir no Instagram, é só você ver lá, você tá ficando mais pobre a cada dia. Então, lá em 95, $1 valia 91 centavos, tá? Aí, em 98, $1 já pulou para 1,14. 2006, $1, 2,17. Vai vendo a tendência aí. 2016, $1, 3,50. 2019, $1, R$4. Aí 2020, que foi a data que eu fiz o post, foi 13 de maio de 2020, $1, 5,92. Então, o dólar tá caro quando a gente compara 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas a tendência é que cada vez mais o dólar vem se valorizando frente ao real. É o que eu gostaria? Cara, seria muito melhor se fosse lá quando era em 95, né? Que o real valia mais que o dólar. Então o brasileiro tinha um poder de compra aí global maior, né? E conseguia se sentir mais rico, digamos assim, perante ao mundo. Só que não é isso que acontece faz anos. Então o real vem se desvalorizando. Então a minha estratégia não fica tentando acertar timing de câmbio, até mesmo porque é muito difícil acertar com consistência timing de qualquer coisa na bolsa. E agora câmbio é 10 vezes mais. O João pergunta, minha carteira hoje caiu mais que o Ibov. Isso significa má escolha ou só se cair no longo prazo? João, no curto prazo, o que mais influencia na bolsa? Influencia as pessoas que estão vendendo, as pessoas que estão comprando, a quantidade de pessoas que querem vender, a quantidade de pessoas que querem comprar, mas também influencia muito ruído, burburinho, fofoca, tweet, enfim, tudo que você pode imaginar repercute no curto prazo, tá bom? E o curto prazo é como se fosse uma máquina de votos, ou seja, é questão de popularidade, né? Uma máquina de votos é uma questão de popularidade. E aí, no longo prazo,
O mercado, a bolsa, é uma máquina de peso, uma balança de peso, porque o que vai pesar mesmo são os fundamentos. Esses ruídos que você vê no dia a dia não contam nada no longo prazo, tá? Então, quando a sua carteira perde por Ibov em um dia, em 5 dias, em uma semana, em 3 semanas, em um mês, não faz a menor diferença. É claro que é legal você no longo prazo, você pegar assim 5, 10 anos e ver se você está batendo o índice de referência para saber se está valendo a pena mesmo você fazer o stock picking, você fazer a seleção das suas ações, ou seria melhor economizar todo esse tempo, gastar esse tempo em outras coisas, comprando uma ETF que entregaria mais resultado. Eu acho que nesse caso sim vale a pena você acompanhar a rentabilidade, mas tem que dar um tempo para você conferir se a sua estratégia dá certo ou não. Tá? Agora, conferir todo dia não te leva a lugar nenhum. Na verdade, te leva a te deixar mais estressado, mais irritado e perder o foco naquilo que realmente importa. Tá? Então, se a carteira perdeu para o Ibov em um dia, em outro, não importa, beleza? Foca no longo prazo em ter bons ativos, em ter diversificação, tanto entre ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável, mas também em outras economias, entre outras geografias e outras moedas. Eu tenho certeza que você vai estar na frente de 99% dos brasileiros, ok? Quer fazer parte do próximo Hobby Responde? Então aqui na descrição, vou deixar o link para o meu Instagram e para o meu canal do Telegram. Tem conteúdo exclusivo e gratuito para você. Se você ainda não faz parte, tá deixando muito conteúdo na mesa. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.